André Gunder Frank, Acumulação Mundial, 1492-1789. 2. Introdução. O processo de acumulação do capital é um dos motores principais, se não mesmo o principal, da história moderna, e constitui o problema central examinado neste livro, que trata de sua história na época pré-industrial. Contudo, a acumulação do capital, e seu tratamento aqui, coloca ainda um grande número de questões teóricas e, portanto, também empíricas fundamentais, que permanecem, em grande parte, sem resposta. Esta introdução examina algumas dessas questões, sob os seguintes títulos interrelacionados. 1. Sobre a acumulação primitiva, primária e capitalista do capital. 2. Sobre a estrutura e as relações de produção, circulação e realização desiguais no processo de acumulação do capital. 3. Sobre a desigual transformação da acumulação do capital através de estágios, ciclos e crises. E 4. Sobre a interminável luta de classes na acumulação do capital, através do Estado, da guerra e da revolução. Na medida em que, de acordo com nossa tese, teve lugar um único e contínuo processo de acumulação do capital no mundo durante vários séculos, essa divisão heurística da problemática em estrutura desigual, processo irregular, etc., é necessariamente arbitrária. A desigualdade estrutural e a irregularidade temporal da acumulação do capital, por outro lado, são processos inerentes ao capitalismo. 1. Sobre a acumulação primitiva, primária e capitalista. Uma das questões abertas mais importantes refere-se às bases e às modalidades da própria acumulação capitalista do capital, e, particularmente, a transição para esse processo através da chamada acumulação primitiva, bem como a nova transição da acumulação capitalista para a socialista. Na medida em que argumentamos que, durante os séculos passados, o mundo experimentou um único e abrangente, embora desigual e irregular, processo de acumulação de capital, o qual, pelo menos nos 2 últimos séculos, foi capitalista, devemos também investigar como esse processo teve início, sobre que bases se desenvolveu e em que medida sofreu modificações importantes. Marx escreveu, abre aspas, empregar a mais-valia como capital, reconvertê-la em capital é a chamada acumulação do capital. Fecha aspas. O Capital, livro 1, capítulo 24, página 579. Abre aspas. Chamo de mais-valia absoluta a mais-valia reproduzida pelo prolongamento da jornada de trabalho. Por outro lado, a mais-valia que resulta da diminuição do tempo de trabalho necessário e da correspondente alteração da respectiva extensão dos 2 componentes, necessário e não necessário para a reprodução da jornada de trabalho, chamo-a a mais-valia relativa, fecha aspas, Ibid, livro 1, capítulo 12, página 315. Embora a mais-valia absoluta certamente tenha sido importante para a acumulação, a mais importante acumulação capitalista recente, bem como a análise que dela nos oferece Marx, baseia-se sobre o aumento da produção da mais-valia relativa. Contudo, embora Marx mencione o fato apenas empiricamente, em 5 linhas, como, abre aspas, um dos mais importantes fatores que se contrapõem à tendência à queda da taxa de lucro, fecha aspas, no livro 3, página 230, e em 4 páginas entre as, abre aspas, circunstâncias que determinam o montante da acumulação, fecha aspas, no livro 1, páginas 599 e 602, ele também escreve, abre aspas, nos capítulos sobre a produção da mais-valia, esteve pressuposto constantemente que os salários eram
pelo menos iguais ao valor da força de trabalho. Contudo, uma redução forçada dos salários abaixo desse valor desempenha, na prática, um papel tão importante que não podemos deixar de nos deter nele por um momento. Com efeito, isso transforma, dentro de certos limites, o fundo de consumo necessário do trabalhador num fundo para a acumulação do capital. Fecha aspas. Página 599. Abre aspas. A chamada indústria doméstica, ou por encomenda, tem servido para mostrar o papel desempenhado em nossos dias pelo saque direto do fundo de consumo necessário do trabalhador na formação da mais-valia e, por conseguinte, da acumulação do fundo de acumulação do capital. Fecha aspas, página 602. Em suma, a acumulação capitalista do capital baseia-se também sobre uma superexploração da força de trabalho através de uma mais-valia excedente, que com frequência, e não somente na indústria doméstica britânica, nega ao trabalhador até mesmo o mínimo necessário para sua subsistência, qualquer que seja a definição desse mínimo, e que, ao mesmo tempo, chega a impedir a reprodução da força de trabalho. Mas que isso, essa superexploração situada abaixo do mínimo de subsistência, ocorre tanto através do trabalho assalariado quanto de outras relações de produção, assim como através de uma conexão entre as duas. Uma questão relacionada com essa refere-se ao tipo ou modalidade de acumulação de capital. Em determinado sentido, a acumulação de capital é, por definição, capitalista e tem sido analisada e definida por Marx e pelos marxistas em termos de criação de uma força de trabalho livre através da separação entre os antigos proprietários e os seus meios de produção, da produção da mais-valia absoluta e, através das inovações tecnológicas e do aumento da composição orgânica do capital, da mais-valia relativa, da reprodução desse ciclo através da realização da mais-valia e de sua aplicação em nova produção e na inovação, da concentração e centralização do capital, etc., que definem o capitalismo industrial e o imperialismo. Mas antes que esse processo industrial capitalista da acumulação de capital se tornasse e pudesse se tornar autossustentável, o que se dá aparentemente por volta de 1800, há um longo período da chamada acumulação primitiva, anterior à acumulação capitalista, e baseada principalmente sobre relações pré-capitalistas de produção e ou sobre sua transformação em relações capitalistas. O sentido dessa chamada acumulação primitiva, que se processa durante os vários séculos examinados em nosso livro, requer considerações mais profundas. Durante esse período de acumulação prévia, anterior, ursprünglich em alemão, originária, pré-capitalista, ocorrida em época pré-capitalista e baseada em relações de produção pré-capitalistas, essas relações e o modo de produção que elas formavam eram, naquele sentido, também não capitalistas. Assim, não se poderia dizer que a acumulação baseou-se diretamente na mais-valia, na medida em que essa não era produzida por trabalhadores assalariados livres. Todavia, seja como for, o valor recebido pelos produtores era menor do que aquele por eles produzido, pois, do contrário, nenhuma espécie de acumulação teria sido possível. Quanto ao consumo que era permitido aos produtores, esse poderia ser ou não justo, maior ou menor que suas necessidades de subsistência e suas exigências para a reprodução da força de trabalho. Se pré-capitalista significa anterior ao capitalismo, então, por definição, significa também não capitalista. Se pré-capitalista significa o início do capitalismo, então é em parte capitalista, em parte não capitalista. Mas em outros casos, não capitalista não necessita ser pré-capitalista,
pois pode também ser simultâneo ou mesmo posterior ao capitalismo. Desse modo, na medida em que a acumulação primitiva refere-se à acumulação sobre a base de relações de produção não capitalistas, não é necessário que ela seja anterior à produção e acumulação capitalistas, mas pode também ser-lhes contemporânea. Essa produção não capitalista, assim como a acumulação baseada sobre ela, deve, para ser distinguida da acumulação e produção pré-capitalistas primitivas, ser chamada de acumulação primária. Roger Barthes chama de acumulação primitiva permanente. Essa acumulação primária, baseada em parte sobre a produção obtida através de relações de produção não capitalistas, tem sido uma companheira frequente, se não mesmo constante, do processo capitalista de acumulação do capital, inclusive em seus estágios desenvolvidos, quando há dominância do trabalho assalariado e mesmo da mais-valia relativa. Não há dúvida de que essa acumulação primária deu uma contribuição substancial, ou mesmo essencial, à acumulação capitalista do capital. Essa acumulação primária do capital pode ou não implicar uma superexploração do produtor não assalariado, situada abaixo do mínimo de subsistência e de reprodução. Implica superexploração do trabalho assalariado na medida em que o fundo de consumo deste e a reprodução de sua força de trabalho provém diretamente daquela produção não capitalista. A partir dessas distinções conceituais, podemos colocar uma série de novas questões que emergem de nosso exame da gênese, da base e das modalidades da acumulação do capital, e em particular da chamada acumulação primitiva, que Marx discute no capítulo 24 de O Capital. Se esse processo da chamada acumulação primitiva ocorreu nos 3 ou mais séculos anteriores ao processo capitalista da acumulação do capital, que tem início com a Revolução Industrial, em que sentido ele envolve a acumulação de capital? Em que sentido é chamada primitiva? Em que sentido leva e ou contribui para o posterior processo capitalista de acumulação? E de que modo é o processo ou processos inicial similar ou diferente do processo posterior de acumulação capitalista? Na seção dedicada à chamada acumulação primitiva, Marx apresenta o seguinte argumento sobre o segredo da acumulação primitiva, abre aspas, mas a acumulação de capital pressupõe mais-valia. Mais-valia pressupõe produção capitalista. Produção capitalista pressupõe a preexistência de consideráveis massas de capital e de força de trabalho em mãos de produtores de mercadorias. Por conseguinte, a totalidade do movimento parece desembocar no círculo vicioso, do qual só podemos escapar por meio da suposição de uma acumulação primitiva, acumulação prévia em Adam Smith, que preceda a acumulação capitalista. Uma acumulação que não seja resultado do modo de produção capitalista, mas seu ponto de partida. A chamada acumulação primitiva, desse modo, é nada mais que o processo histórico de separação entre o produtor e os meios de produção. Aparece como primitiva porque forma o estágio pré-histórico do capital e do modo de produção que lhe corresponde. Fecha aspas. O Capital, livro 1, páginas 713 e 714. Mas essa formulação coloca mais problemas do que aqueles que responde. 2 desses problemas, pelos quais começaremos, são os seguintes. Como o acúmulo de consideráveis massas de capital tem lugar e de que modo se produz o processo de separação entre o produtor e seus meios de produção? O próprio Marx afirma que uma considerável massa de capital acumulado no estágio pré-histórico do capital, antes da Revolução Industrial, foi produzida por relações de produção que não implicam, exigem ou tampouco toleram o trabalho assalariado, a separação entre os produtores e os seus meios de produção. Uma grande variedade de relações de produção não ou pré-capitalistas
como as coloniais, escravistas, de segunda servidão, mas também de primeira servidão e feudais, situadas fora, mas também no interior da Europa Ocidental ou Oriental, contribuiu para esse acúmulo de capital anterior à Revolução Industrial. Essas relações de produção serão examinadas em nosso livro. A retórica observação de Marx, segundo a qual, abre aspas, a escravidão disfarçada dos trabalhadores assalariados na Europa exige, como sua base, a escravidão clara e aberta no Novo Mundo, fecha aspas, bem como aquela de que, abre aspas, do capital, ao surgir, escorrem-lhe sangue e sujeira por todos os poros, da cabeça aos pés, fecha aspas, o Capital, livro 1. Essas observações sugerem, não somente, como examinaremos em maiores detalhes, que as fontes e relações de produção não capitalistas são essenciais à acumulação capitalista do capital, mas também que implicam o saque pela força de partes do fundo de consumo desses produtores em favor da acumulação do capital. Os 7 anos úteis da vida de um escravo em muitas partes do Novo Mundo. O declínio da população indígena de 25 milhões de pessoas para 1,5 milhão no México. E o aumento do custo de trabalho na mineração. Declínio ocorrido em pouco menos de um século após a conquista. Para não mencionar a total dizimação da população indígena do Caribe em meio século. O aumento da incidência da fome em Bengala, após sua conquista pelos britânicos, assim como a incapacidade muito menos generalizada da população para se autorreproduzir após sua incorporação no processo de acumulação do capital. Tudo isso testemunha o caráter de superexploração próprio de tais relações de produção e formações sociais, assim como do processo de acumulação em seus estágios pré-industriais. Muitas dessas relações de produção, bem como a produção que delas deriva, continuaram a ser e ainda são importantes para o processo capitalista de acumulação do capital. Uma questão importante, tanto para o passado quanto para os nossos dias, é saber exatamente de que modo a produção ocorrida no quadro de relações de produção não capitalistas contribuiu para a acumulação capitalista, ou foi por ela transformado, seja na época anterior aos seus inícios propriamente ditos, seja simultaneamente com ela a partir de então. A insistência sobre a importância dessas relações e da mais-valia em última instância gerada por elas, tanto antes quanto no período da Revolução Industrial e depois, durante o período do imperialismo clássico, estudado, por exemplo, por Lenin e Rosa Luxemburgo, não nega certamente a importância que também desempenhou o processo de separação do produtor de seus meios de produção e a transformação do mesmo num trabalhador assalariado. Na verdade, esse processo não apenas é subjacente ao desenvolvimento das relações capitalistas de produção, mas é também parte do processo de acumulação, na medida em que a separação entre os produtores e seus instrumentos de produção também contribui para a concentração do capital. Além do mais, deve-se lembrar que a separação de muitos produtores de seus meios de produção no Terceiro Mundo durante o período imperialista, assim como a negação dos meios de subsistência mínimos, tanto para os trabalhadores assalariados, que resultaram da separação, quanto para os residuais produtores não assalariados, obrigando uns a subsistirem com o apoio ou as expensas dos outros, representaram uma contribuição material não apenas para a acumulação do capital, mas também a elevação dos níveis salariais nos países metropolitanos. Para uma estimativa da troca desigual, ver a mim. E para as estimativas sobre o excedente da exportação de mercadorias em relação às importações, no caso dos países subdesenvolvidos, entre 1880 e 1910, ver Frank, 1973. Assim,
o processo de separação dos proprietários de seus meios de produção e a conversão deles em trabalhadores assalariados não foi somente um processo primitivo, originário ou prévio ao estágio capitalista. Prosseguiu também durante o estágio capitalista e ainda prossegue em nossos dias. Do mesmo modo, a acumulação primária não capitalista também prossegue, mas alimentando o processo capitalista de acumulação do capital. Todavia, esse último processo prossegue não apenas porque o desenvolvimento capitalista do trabalho assalariado separa o produtor dos meios de produção. Prossegue também a despeito dessa separação, através da manutenção e mesmo da recriação de relações de trabalho não estritamente assalariadas. A questão de como e por que essa chamada acumulação primitiva, não separadora, primária, não capitalista, surgiu e prosseguiu a partir da Revolução Industrial, é ainda tema de consideráveis debates. Mas o problema da relação e da contribuição da acumulação primária à acumulação capitalista do capital é similar, levando-nos, assim, de volta à questão da relação e da contribuição da acumulação primitiva, pré-capitalista, à própria acumulação capitalista. Como escapar do círculo vicioso em torno do ponto de partida da acumulação capitalista, do capital, supondo uma chamada acumulação primitiva, acumulação prévia, anterior à acumulação capitalista? Quando, então, se deu o ponto de partida do modo de produção capitalista? Como a chamada acumulação originária, primitiva, pré e, portanto, não capitalista surgiu e juntou capital, se não existia reprodução capitalista ampliada? E como essa acumulação prévia satisfez uma condição necessária, se não mesmo suficiente, para o ponto de partida da acumulação capitalista do capital? Quando ocorreu o ponto de partida, não da acumulação capitalista, mas da acumulação pré-capitalista, que contribuiu material e economicamente para a real acumulação capitalista? Marx, ao que parece, exclui os séculos XIV e XV, abre aspas, inícios da produção capitalista, fecha aspas. Dos inícios da, abre aspas, história moderna do capitalismo, que data da criação, no século XVI, de um comércio e um mercado mundiais, as colônias garantiram um mercado para as manufaturas nascentes e, através do monopólio do mercado, uma crescente acumulação. As riquezas, apresadas fora da Europa pela pilhagem, escravização e massacre, refluíam para a metrópole, onde se transformavam em capital, fecha aspas. O Capital, livro 1. Mas a produção e a concentração do capital mercantil, produtivamente implantado nas cidades italianas, foi essencial para as viagens de descobrimentos e para a criação inicial de um comércio mundial desejável e possível. Então, de que modo as riquezas se transformaram em capital? E que importância desempenhou nesse processo a pilhagem aberta? E que importância teve a venda de manufaturas? De que modo, especificamente, a extração de prata das Américas e seu transporte para a Europa contribuíram para acumular capital nesse último continente? Uma resposta, examinada no livro, é que essa prata e o ouro financiaram a compra de valores de uso e de valores de troca do Oriente e da Europa Oriental, os quais, por sua vez, que fizeram com os metais preciosos para retirá-los parcialmente da circulação? Outra resposta é que a inflação resultante na medida em que os metais preciosos não eram retirados de circulação, levou direta e indiretamente à concentração de capital, à separação entre produtores e meios de produção, bem como ao aumento na exploração de uma massa maior e menos bem paga de trabalho.
De que modo a pilhagem e a produção escravista, bem como os valores de uso produzidos na Europa pelo trabalho assalariado e não assalariado, e sua conversão em valores de troca, contribuíram para juntar e concentrar capital? De que modo o capital assim acumulado nos séculos XVI, XVII e XVIII reproduziu-se posteriormente na ausência de relações de produção capitalista desenvolvidas e finalmente veio a converter-se em capital capaz de se autorreproduzir, pelo menos parcialmente, através da produção e da reprodução industrial baseada no trabalho assalariado? A questão de quando e como a chamada acumulação primitiva pré-capitalista de capital tornou-se o ponto de partida do processo capitalista de acumulação do capital é uma questão que continua substancialmente em aberto. Uma outra questão de imediata relevância política e econômica para o período contemporâneo diz respeito à possível persistência e importância da chamada acumulação primitiva, ou melhor, primária, na acumulação de nossos dias. Não há dúvida de que a produção de valores de uso, através de relações de produção não capitalistas e pré-capitalistas, prossegue atualmente e ainda é convertida diretamente em valores de troca pelo processo da acumulação capitalista. Mas talvez sua importância já não seja tão grande. Todavia, cabe investigar a importância das relações de produção não capitalistas para o processo de acumulação do capital em nossos dias sob 3 aspectos. 1. A conservação e, quando necessária, a utilização de um potencial exército de reserva de trabalho, assim como de um pool de força de trabalho. 2. A contribuição que tais relações podem dar no sentido de manter e reproduzir a força de trabalho assalariada, que recebe do capital salários inferiores ao nível de subsistência, demasiadamente baixos para a manutenção e reprodução do trabalhador assalariado. E 3. O uso de relações socialistas não capitalistas de produção para gerar valor que ingressa no processo capitalista mundial da acumulação do capital. A conservação de um exército de reserva potencial, através de relações de produção parcialmente não capitalistas, que oferece ao capital nova força de trabalho e, ao mesmo tempo, ajuda a diminuir os salários do trabalho existente, pode atualmente ser observada no fluxo em massa de operários convidados do sul rural para o norte industrial da Europa, bem como na crescente transferência de países industrializados para alguns países subdesenvolvidos, de fábricas de produção industrial ou de montagem para exportação. A importância quantitativa desses processos para a acumulação do capital é de difícil definição e avaliação, mas o fato é que tais processos são certamente significativos. A contribuição da produção rural não capitalista para a manutenção da força de trabalho e da aposentadoria dos trabalhadores assalariados nas minas, lavouras intensivas e empregos urbanos na África e na Ásia, os quais recebem literalmente menos que o mínimo vital, é um fato substancial e foi analisado por Meilas, Su, Ray e outros. Embora os membros da extensa família desse migrante e de outros trabalhadores assalariados na África Ocidental e do Sul produzam substanciais valores de uso que não entram diretamente no processo de circulação, parte desses valores de uso é consumida pelos membros da família submetidos ao trabalho assalariado, os quais produzem diretamente valor de troca e mais-valia, frequentemente uma super mais-valia, e no mais das vezes para exploração, de modo que a produção que não entra na esfera da troca, que não é capitalista, contribui indiretamente, de qualquer modo, para o processo capitalista de acumulação do capital. Na verdade, somente com a parcela do valor criado que o capital desenvolve a esses trabalhadores, sob a forma de salários, alguns deles seriam incapazes de produzir qualquer mais-valia para o capital, de modo que o capital tem que agradecer
aos membros não capitalistas da família deles pela mais-valia que os mesmos são capazes de produzir. De certo, longe de fazer isso, ele os acusa de serem prejudiciais na medida em que aparecem como um novo encargo em bem-estar para o capital. O mesmo princípio do trabalhador migrante da acumulação primária não capitalista do capital é também parcialmente operante na relação dos operários convidados europeus, na medida em que esses são criados e depois novamente recebidos pelas comunidades do sul da Europa ou, no caso da Inglaterra, pela Ásia e pelo Caribe, comunidades nas quais uma parte da produção se dá através de relações de produção não capitalistas. Mas, ampliando esse argumento até sua conclusão lógica, o mais geral e importante exemplo da acumulação capitalista do capital sobre a base, em parte, da acumulação primitiva através de relações não capitalistas, é a produção e reprodução, literalmente falando, que o capital não paga, realizada pela esposa e pela mãe dentro da família burguesa e operária. Bem, pois se o capital tivesse de lhes pagar uma contribuição total em que, como a família do trabalhador africano migrante, elas dão a capacidade do trabalhador de produzir mais-valia, se o capital não tivesse nelas como uma nova força de trabalho subremunerada e um exército de reserva industrial com que contar, a acumulação capitalista do capital seria difícil, mas não mesmo impossível. Finalmente, se relações de produção pré-capitalistas criam valor que diretamente ou indiretamente entra no processo de circulação, permitindo ou contribuindo, assim, para a realização e acumulação capitalistas. Por que a produção, através de relações de produção pós-não capitalistas, deixaria de fazer o mesmo? Qual é o significado para o processo capitalista de acumulação do capital, do atual interesse do capital imperialista pela mão de obra barata, bem treinada e disciplinada, das economias socialistas da União Soviética e da Europa Oriental? Talvez o capital imperialista tenha de pagar, direto ou indiretamente, mais do que uma renda de subsistência aos produtores dos países socialistas, ou os estados socialistas devam subsidiar o consumo social dos mesmos. Porém, se as firmas imperialistas atuam através do processamento de contratos de produção industrial para reexportar a partir dos países socialistas, ou simplesmente compram suas manufaturas e matérias-primas, parte do valor criado pelo trabalho desse trabalho nessas economias é transferido para o capitalista, cuja realização do lucro e acumulação são ampliados ou pelos bens que recebem dos países socialistas ou pelos bens produzidos capitalisticamente que trocam com tais países, ou pelos dois lados. O momento em que essa integração centro-leste progride rapidamente sob o guarda-sol político da distensão, surge a questão de saber em que medida essas formações sociais dotadas de relações de produção socialistas, não capitalistas, estão ou não isoladas do processo único de acumulação capitalista do capital. E após os debates entre seguidores e opositores de Althusser na França, entre comunistas e a nova esquerda da Europa, Ásia, África e América Latina, acerca dos modos e meios da transição do feudalismo para o capitalismo e do capitalismo para o socialismo, surge ou permanece a questão: é que queremos dizer com transição?
O que queremos dizer com transição? Uma transição entre duas transições, e se trata de transições necessariamente cumulativas e unidirecionais. 2. Sobre a desigualdade das relações de produção, circulação e realização no processo de acumulação. A extensão do processo mundial único de acumulação do capital e do sistema capitalista, formado por aquele processo ao longo de vários séculos, permanece como uma importante questão em aberto. A clareza no debate tornou-se difícil por causa do que se poderia chamar de desigualdade estrutural nos padrões do próprio desenvolvimento capitalista, que admite variadas interpretações. A questão teve uma importante relevância teórica e política durante todo um século. Marx deduziu sua teoria do capital, sobretudo a partir de sua manifestação mais desenvolvida na Inglaterra. E na época de sua morte, deixou sem elaboração o problema de como incorporar os setores menos desenvolvidos ou não desenvolvidos da Europa e do mundo, que ele examinara mais através da descrição histórica do que de categorias teóricas, como é o caso da acumulação primitiva, do modo de produção asiático e etc. Além disso, em suas análises jornalísticas da presença da Grã-Bretanha na Índia, da guerra mexicano-americana, da guerra civil nos Estados Unidos e etc., Marx definiu a extensão do processo de acumulação do capital e de suas formações sociais mais desenvolvidas a essas regiões como algo progressista e anunciou a esperança de que a Inglaterra representasse para elas algo como a imagem do seu futuro. Rosa Luxemburgo encarou a incorporação de economias externas aparentemente não pré-capitalistas no processo da acumulação do capital como algo necessário para a resolução dos problemas de realização imanentes a esse processo. Para Lenin, Trotsky e Stalin, Ásia, África e América Latina, para não mencionar Rússia não europeia, eram objetos de expansão imperialista, que geravam imediatas questões de nacionalidade para a revolução contínua e ininterrupta. A Terceira Internacional subordinou tanto a elaboração teórica quanto a solução política dessas questões à construção do socialismo num só país. E alguns dos seus herdeiros contemporâneos ainda buscam fazer o mesmo em nossos dias. Nos últimos anos, após a substituição do colonialismo pelo neocolonialismo, as lutas de libertação nacional e, em alguns países, as tarefas de construção do socialismo, questões relacionadas à extensão da acumulação de capital e à estrutura do sistema capitalista, são colocadas, em medida cada vez maior, nos seguintes termos: a primazia ou determinância das relações de produção internas sobre as relações de circulação externas ou relações comerciais e, supondo-se as primeiras, a natureza, extensão e combinação das relações de produção, modos de produção e formações sociais capitalistas e não capitalistas, e o amadurecimento ou não delas para a revolução socialista. Se a produção capitalista é a produção de valores de troca, então ela também implica a circulação ou troca de valores de uso. A acumulação capitalista implica, ou é, a reprodução ampliada dos valores de troca através do ciclo de realização dos valores de troca por meio da troca de valores de uso. Abre aspas, a circulação é, em si mesma, um momento da produção, já que o capital só se torna capital através da circulação. Fecha aspas, citação de Marx dos Grundrisse, página 520. E a circulação só pode continuar a produzir valores de troca através da produção contínua de valores de uso. Desse modo, embora a produção de valores de troca, e não simplesmente a de valor de uso, já que essa é essencial também para qualquer sistema produtivo, esteja no centro da acumulação capitalista de capital,
A realização do capital através da troca de valores de uso e de valores de troca no processo de circulação é também uma parte essencial do processo da produção e acumulação capitalistas. Por isso, deveria ser uma parte essencial da definição ou dos critérios desse processo. Por conseguinte, nem as relações de produção de valores de uso, nem a produção de valores de troca através do trabalho assalariado podem isoladamente ser um critério suficiente para a existência ou não da produção e da acumulação capitalistas, já que deixam de fora outras relações essenciais à realização e à reprodução do capital e, portanto, à acumulação do mesmo. A amplitude do sistema capitalista, ou a extensão em que atividades econômicas particulares ou formações sociais específicas são incorporadas ao processo capitalista de acumulação de capital, podem e devem, portanto, ser examinadas em termos de relações de produção, de troca e de realização do capital, que contribuem para esse processo de acumulação. Para determinar a amplitude da acumulação e do sistema capitalista, a questão relevante, em princípio, não é simplesmente a das relações de produção existentes per si, e menos ainda aquela da existência de trabalho assalariado, já que esse pode existir isoladamente, sem contribuir para a reprodução ou acumulação do capital, ao passo que a produção, com relações de produção diferentes daquelas baseadas no trabalho assalariado, pode ser, e efetivamente é, trocada e realizada como capital, e, portanto, pode contribuir e efetivamente contribui em importante medida para a acumulação do capital ao longo de sua história. Na medida em que as relações de produção, mas em sua conexão com a troca e a realização, são o critério decisivo, é a transformação das relações de produção, circulação e realização através de sua incorporação ao processo da acumulação de capital que se revela, em princípio, como o critério mais relevante da existência do capitalismo. Embora uma transformação de amplo alcance das relações de produção pré-existentes não tivesse sido necessária em partes da Índia e da China para permitir que algumas de suas produções contribuíssem para a acumulação capitalista durante certo tempo. Essa transformação terminou por se tornar absolutamente necessária. Na prática histórica, contudo, a participação no processo mundial da acumulação capitalista e a transformação das relações de produção ocorreram em conjunto, uma sendo necessária à outra, ainda que a transformação das relações de produção pré-existentes não implicasse nem implique necessariamente o estabelecimento do trabalho assalariado em todos os locais. Ao contrário, a incorporação no processo mundial da acumulação do capital pode implicar transformação de um tipo de relações de produção não capitalistas em outro tipo, bem como a utilização das formas de produção pré-existentes no sentido de contribuir para a acumulação do capital em combinação com diferentes circuitos de circulação. A formulação aqui dessa abordagem teórica da diversidade de formas no processo de acumulação do capital e da desigualdade na estrutura do sistema capitalista, bem como as considerações acima sobre o caráter irregular do processo de acumulação e o uso dessa abordagem no exame do processo mundial de acumulação do capital até 1970, que é tentada no texto deste livro, podem ajudar a resolver algumas controvérsias sobre a extensão do capitalismo, nas quais o presente autor, frequentemente contra sua vontade, também se viu envolvido no passado. Mais fácil de resolver, em princípio, é a questão da extensão do sistema global enquanto alternativa às unidades ideais e frequentemente idealizadas de análise muito amplamente utilizadas nos estudos sociais e históricos, tais como a aldeia, a tribo, a nação, o Estado ou o continente europeu
e suas supostas características definidoras passadas e presentes. Pode-se facilmente argumentar que muitas dessas unidades não existiram no passado ou não mais existem hoje, não podendo ademais ser tomadas isoladamente uma das outras ou destacadas do processo da história mundial como um todo. Embora seja difícil demonstrar exatamente na prática quais são as relações mútuas e determinantes de qualquer dessas unidades com o processo da história mundial, pode-se argumentar que a atual existência e as características essenciais das mesmas, bem como boa parte do seu recente desenvolvimento, têm sido substancialmente modelados por sua participação no processo mundial da acumulação do capital e no sistema global capitalista durante algum tempo no passado. A história inicial da participação de muitas dessas unidades em tal processo é descrita com grandes pinceladas no presente livro. Esse exame revelará, por exemplo, que o capital não transgrediu demasiadamente as fronteiras estatais para tornar-se internacional nos últimos anos, na medida em que o próprio Estado Nacional formou-se há tempos como um subproduto e um servo do capital, cuja existência e acumulação já eram, e certamente começaram assim, internacionais antes que o Estado Nacional tivesse nascido. Voltando ao presente, é claro que ainda não existe economia, mercado ou acumulação socialistas internacionais independentes, como Stalin, entre outros, havia antecipado. O que permanece em aberto é saber em que medida os países socialistas estão dentro ou fora da acumulação capitalista e do capitalismo mundial. Mais difícil é a questão colocada por aqueles que argumentam que as relações de produção são internas e, portanto, determinantes, enquanto as relações de troca ou de circulação são externas e superficiais, ou virtualmente irrelevantes para a acumulação capitalista e sua definição. O capitalismo, e mais ainda, a transição para o capitalismo e as determinantes do seu desenvolvimento, são confinados a certos centros de atividade econômica, deixando a maior parte do mundo por um longo tempo, e mais ainda do mundo de hoje, fora do sistema capitalista, apresentando apenas, quando muito, algumas relações de troca com os centros da produção capitalista, relações que seriam externas, tanto as relações de produção capitalista quanto as não capitalistas. Não é nossa opinião. Sem necessariamente implicar essa formulação, a questão da produção versus circulação emerge da prioridade dada por Marx na análise da determinação e do papel determinante das relações de produção, mas de valor de troca, que são subjacentes à acumulação capitalista, em oposição às relações de troca que aparecem mais visivelmente à superfície. A questão da prioridade determinante das relações de produção sobre as relações de troca aparecem também na crítica de Lenin aos populistas narodniks na Rússia czarista. No debate contido em Transição do Feudalismo, Dobb endossa essa determinação por transformação das relações de produção que são supostamente internas ao feudalismo em declínio e ao capitalismo nascente e internas a algumas partes da Europa Ocidental, enquanto Suisse é acusado de se ligar a uma posição circulacionista, que supostamente interpretaria a transição como decorrente das relações de troca, que são supostamente externas, tanto às relações de produção feudais quanto às capitalistas e externas à Europa, na medida em que se sublinha a importância da expansão comercial da Europa e a incorporação produtiva, em particular, das economias de mineração do Novo Mundo, ao processo de acumulação. O debate foi frequentemente encarado como do tipo ovo-galinha.
no qual se dizia que Dobb afirmava que a transformação das relações de produção internas da Europa, no centro, causaram sua expansão comercial, enquanto Suisse era acusado de ter dito que a expansão comercial externa da Europa, na periferia, causou a transformação das relações de produção do feudalismo para o capitalismo na Europa. No debate, Takahashi é visto como tendo esboçado uma solução que se inclina no sentido da análise de Dobb, quando menos porque, no marxismo e nos fatos, as contradições internas determinam as externas. Assim, em seu ensaio sobre a contradição, Mao Tse-tung ilustra esse princípio, lembrando que, se um mesmo calor externo é aplicado a uma pedra e a um ovo, um pinto nasce do último e não da primeira, tendo em vista a diferente composição interna de ambos. A análise de um processo de acumulação único e do desenvolvimento de um único sistema capitalista mundial torna a questão do caráter interno ou externo da determinação, ao menos desse processo, irrelevante sem solução. Certamente, a determinação é geográfica e setorialmente interna para o local onde esse processo ocorre, e deve ser buscada cientificamente no interior das atividades humanas, incluindo as mudanças populacionais e de suas relações que dão nascimento e participam nesse processo, ainda que circunstâncias climáticas ou físicas possam ser fatores contribuintes. A predominância das relações internas de produção sobre as relações externas de troca tornar-se-á mais questionável, por sua vez, se considerarmos, como sugerimos acima, a conexão necessária de ambas as relações para a realização e, por conseguinte, para a reprodução ampliada e para a acumulação do capital, com diferentes relações e modos de produção. O debate sobre os modos de produção capitalista e de outros tipos e suas relações recíprocas ganharam recentemente um novo impulso em muitas partes do mundo. O resultado é uma concordância geral sobre o fato de que a formulação de Stalin de uma transição universalmente progressiva do comunismo primitivo para a escravidão, daí para o feudalismo e depois para o capitalismo, deve ser abandonada como uma formulação esquemática, não marxista e, além do mais, divorciada da realidade histórica. Há uma gradual concordância, embora ainda não integral, sobre o fato de que os modos e relações de produção pré-capitalistas que permanecem, assim como muitos dos que existiram até não muito tempo atrás, não são nem feudais, nem asiáticos e, de certo, não precisam ser. Há uma grande variedade de modos, ou pelo menos de relações de produção e de combinações entre elas, bem como delas com o modo capitalista de produção. Muitas de tais relações são preservadas ou mesmo criadas pela incorporação no processo capitalista da acumulação de capital, da produção organizada através dessa variedade de relações ou modos de produção não capitalistas. Embora haja concordância substancial quanto ao fato de que apenas um modo de produção pode ser dominante e dominar os outros, num tempo e num lugar determinados, há alguns desacordos quanto a saber se, nesse ou naquele ponto, o modo de produção capitalista é o dominante. Há ainda mais desacordo, talvez porque a opinião sobre esse ponto relacione-se imediatamente com a estratégia política na luta pela libertação nacional e pela revolução socialista ou democrática, sobre que regiões, atividades de produção e de troca, assim como relações de produção ou formações sociais, formam ou não parte do sistema capitalista e de seu processo de acumulação do capital. Ou, para pôr a questão de outro modo, até onde o capitalismo se estende hoje ou se estendeu em épocas e locais específicos no passado.
argumentando que só se pode falar em capitalismo onde a produção é integral ou predominantemente baseada no trabalho assalariado, e negando que essa categoria possa se aplicar a centenas de milhões de pessoas empregadas na agricultura da Índia ou da América Latina, a despeito de aproximadamente metade dessa população não ser proprietária e frequentemente não ter nenhum vínculo com a terra, alguns pesquisadores buscam nos levar à conclusão de que a agricultura hindu, Utsa Panaik, ou a da totalidade dos países da América Latina, Fernandes e Ocampo, são feudais e de nenhum modo apresentam-se hoje como capitalistas. E isso ainda que, ao mesmo tempo, responsabilizem por essa circunstância a existência e a predominância do imperialismo. Nos termos dos critérios propostos acima, essa conclusão é, de certo, inteiramente inaceitável. Esse argumento é uma versão extrema de uma tendência a encarar as relações de produção passadas e presentes de certas partes do mundo isoladamente do processo mundial capitalista de acumulação do capital e a levar em conta apenas parte do processo capitalista de reprodução do capital. Em outras palavras, sem negar ou negligenciar a importância das análises detalhadas que outros realizaram acerca da transformação das relações de produção na Europa no passado, ou em outras partes do mundo mais recentemente, argumentamos que as análises de tais regiões, enquanto partes de um único processo mundial de acumulação do capital, também merecem atenção e em medida bem maior do que tem ocorrido até aqui. A maior parte das histórias econômicas do mundo não somente omitem a maior parcela da produção e da troca extra-europeia, incluindo a maior parte da Europa não ocidental, ou mais precisamente, a maior parte desse continente situado fora da sua região noroeste. Além disso, tais histórias deixam de lado o papel que as relações de produção e de troca dessas regiões desempenhou no desenvolvimento do sistema mundial. O argumento deste livro é que, qualquer que seja a resposta a nossas questões, ela deve ser buscada onde o processo de acumulação mundial tem lugar, incluindo tanto a periferia colonial do sistema mundial quanto seus centros metropolitanos. De certo, como indica a análise que nosso livro fornece da época inicial desse processo, as periferias específicas e também as partes específicas das metrópoles em mutação tiveram papéis diferentes e participações variadas nesse processo e nesse sistema. Além do mais, e nesse ponto estamos de acordo com uma das principais teses de Wallerstein, o papel e a participação mutável dos vários intermediários, funcionando como semi-periferias, primeiro a Península Ibérica e a Europa Oriental, mais tarde os Estados Unidos e talvez a Rússia, agora provavelmente os centros subimperialistas e ou a União Soviética e os países socialistas do leste europeu, receberam uma atenção particularmente escassa e continuam a ser inadequadamente compreendidos. A tentativa, tal como proposta acima, de examinar o processo de reprodução e acumulação do capital em escala mundial, para usar a terminologia do título de Amin, ou de investigar as origens da economia mundial europeia, para citar o subtítulo de Wallerstein, é a meta deste livro, e leva a algumas das novas questões e possíveis respostas indicadas mais abaixo sobre a extensão e a estrutura da produção, da troca e da realização capitalistas. Onde e quando se pode falar em capitalismo? Mais precisamente, que partes do globo ou que atividades produtivas e formações sociais concretamente indicadas participaram no sistema capitalista ou no processo mundial único da acumulação capitalista? Pode-se dizer que Marx identificou a existência do capital, não do capitalismo, com a criação de um comércio mundial e de um mercado mundial, que data do século XVI. Abre aspas. Embora vejamos os primeiros inícios da produção capitalista
Já nos séculos XIV e XV, de modo esporádico em algumas cidades do Mediterrâneo, fecha aspas, o Capital, livro 1, ou com, abre aspas, a transição do modo de produção feudal para o capitalista, fecha aspas, nos séculos XVI e XVII, o Capital, livro 3, ou com o desenvolvimento do capital industrial na Inglaterra e em partes da Europa na primeira metade do século XVIII. Alguns poderiam lê-lo de modo a afirmar que amplas parcelas e inteiros países da Ásia, África e América Latina permanecem ainda hoje intocados pelo capitalismo. A escravidão, por exemplo, não é trabalho assalariado. Isso significa uma leitura de Marx de onde se deduza que as lavouras intensivas escravistas do sul dos Estados Unidos e do Caribe não eram capitalistas? Ou ajuda-nos a ler Marx de um modo a dizer que eram capitalistas? Um critério, diverso daquele da reprodução e acumulação do capital, que não nos leve a reconhecer que as lavouras intensivas canavieiras escravistas do Brasil no século XVI, de um número cada vez maior de ilhas do Caribe nos séculos XVII e XVIII, bem como as lavouras intensivas escravistas de algodão do sul dos Estados Unidos no século XIX, eram partes essenciais de um processo histórico e de um sistema únicos, no interior dos quais contribuem materialmente para a acumulação primitiva e mais tarde industrial do capital, acumulação concentrada em locais particulares do sistema e em épocas específicas do processo, esse critério deve ser rejeitado como inadequado aos nossos, ou qualquer um, aos nossos objetivos. Isso significa que os negros escravos que fugiam e os pequenos fazendeiros independentes que praticavam a agricultura de subsistência às margens das lavouras intensivas eram marginais do sistema capitalista? Se as economias americanas que utilizavam mão de obra escrava eram partes integrantes do sistema e contribuíam essencialmente para o seu desenvolvimento, então as sociedades africanas escravistas, monoculturas de exportação, também não seriam, no todo ou em parte, e em partes essenciais, participantes num processo de acumulação? Certamente o eram. Porém, mais exatamente de que modo o comércio de escravos e as guerras escravistas no interior da África ampliaram-se até incorporar sociedades pré-capitalistas no processo mundial de acumulação? Independente do tipo de modo de produção colonial que foi gerado ou imposto nas atividades mineradoras do México, do Peru e de Minas Gerais, bem como daquele de suas formações sociais, também essas atividades e formações participaram materialmente no mesmo sistema e no mesmo processo. Isso significa que a totalidade do México, do Peru e de outras áreas e povos circunvizinhos já eram, durante a era colonial, partes integrantes do sistema mundial, embora não universalmente abrangente. Eram as minas e mesmo a agricultura que lhes servia de apoio, bem como outras atividades abastecedoras das mesmas, enclaves metropolitanos de além-mar? Então, quando é que ocorreu, se ocorreu, que tais enclaves impusessem o processo de seu desenvolvimento às outras áreas e ou começassem a gerar um processo de acumulação que chegou a se tornar parcialmente autônomo, se não mesmo independente daquele que se processava em outros lugares do mundo? O Império Otomano era um instrumento no comércio africano e oriental de longo curso, o qual levou à expansão do Império e, no século XV, à descoberta da América. E ambos os processos relacionam-se intimamente com a transição do feudalismo para o capitalismo na Europa Ocidental. Nos séculos XV e particularmente no XVI, as regiões ribeirinhas do Mediterrâneo, ao norte, também se tornaram proeminentes nesse comércio e nas atividades a ele associadas. No século XVII, a totalidade da área do Mediterrâneo e seus povos ribeirinhos no sul da Europa, no norte da África e no Oriente Médio ou Ásia Ocidental
perderam mais uma vez seu lugar e sua participação destacadas. A participação do sul da Europa no desenvolvimento capitalista teve então seu ritmo diminuído? O papel dos povos árabes e otomanos no sistema foi inteiramente eliminado? Poderíamos dizer, com maior probabilidade de acerto, que eles experimentaram uma involução diferente, de acordo com a diversidade de suas estruturas internas, como a mim sugere, não diversamente do que ocorreu em outras áreas na história recente. O próprio aumento da produção e a expansão do comércio que haviam atingido as atividades produtivas e as formações sociais das regiões antes mencionadas, todavia, não exigiu, induziu ou impôs transformações de amplo alcance no modo de produção no sul e no sudeste da Ásia até a segunda metade do século XVIII, ou depois, ou mesmo depois, a despeito da participação ativa nesse mesmo processo de atividades produtivas substanciais e de amplas regiões desse subcontinente. Ou na China e no Japão, que permaneceram inteira ou substancialmente isolados desse processo e desse sistema até meados do século XIX. Segundo o nosso critério, essas importantes regiões do mundo permaneceram por muito tempo não incorporadas, ou só o eram muito marginalmente, no processo da acumulação mundial, embora algumas delas, particularmente partes da Índia, fizessem alguma contribuição a esse processo já antes de sua incorporação ao mesmo. Para além da questão eurocêntrica, por que eles não nos colonizaram? Ver abaixo. Devemos também indagar em que medida e como o sacrifício do trabalho indígena nas minas de prata do México e do Peru, ou do trabalho africano nas lavouras intensivas escravistas do Caribe, e a transformação e formação de relações de produção nesses locais, tornou desnecessária ou adiou, por algum tempo, mas em última instância levou a que fosse necessária a transformação dos modos de produção asiáticos e o sacrifício do trabalho indiano na Índia. No início do século XVI, a Europa Oriental experimentou uma segunda servidão, ao mesmo tempo que a Europa Ocidental liberava-se cada vez mais de sua primeira. E através da produção e exportação de cereais e de matérias-primas, os servos de segunda geração da Europa Oriental ajudaram a preencher o abismo entre o fornecimento e a demanda dos mesmos na Europa Ocidental, que pagava tais produtos aos latifundiários da Europa Oriental com prata americana e especiarias orientais. Esse abismo foi ocasionado pelos carneiros que expulsaram os homens de suas terras durante o processo de cercamento e pelo fato de que os homens iam para as cidades respirar ar livre em sua transição do feudalismo para o capitalismo na Europa Ocidental. Contudo, a Rússia não parece ter tido o menor papel ou participação em tal processo, até que Pedro o Grande abriu uma janela em Petrogrado. Podemos avaliar tudo isso com conteúdo e extensão do desenvolvimento capitalista, ainda que protocapitalista? E por que eles não nos colonizaram? Para citar um desafio etnocêntrico à etnocentricidade? Por que os chineses, que enviavam frotas mercantis de 200 navios, maiores do que aqueles que os europeus teriam até mesmo nos anos futuros, às costas da África Oriental no século XV, não desenvolveram e dominaram um comércio de longo alcance? Ao contrário, limitaram o comércio e contiveram seus mercadores por motivos internos. Por que os indianos, cuja tecnologia têxtil de algodão era a mais avançada do mundo e cuja exportação de tecidos era de longe a maior até 1800, não desencadearam a Revolução Industrial? Ernest Mandel, em comunicação pessoal, de 19 de fevereiro de 1975, escreveu, abre aspas, você conhece minha resposta. Porque a agricultura mais avançada do Oriente levou a um maior incremento da população,
o que tornou imperativas as obras de irrigação. Por conseguinte, a centralização do excedente agrícola. Por conseguinte, a debilidade política da burguesia. Por conseguinte, a descontinuidade no processo da acumulação primitiva. No Ocidente, a menor produtividade do trabalho na agricultura, uma população mais limitada, tornou possível a fragmentação do poder político, possibilitando, assim, a ascensão de uma burguesia politicamente mais poderosa, assim como uma grande inversão na acumulação de capital, que no século XV passou de um processo descontínuo para um processo contínuo. Fecha aspas. Qualquer que seja a resposta, e a questão permanece em aberto, a despeito das soluções apresentadas por Mandel, Barrington Moore, Amin e outros, até Max Weber reconheceu, através de seus estudos comparativos das sociedades orientais e ocidentais e de suas religiões, que a resposta não se encontra no reino da ética ou do espírito, mas nas forças produtivas e nas relações de produção e de troca, bem como na associação política correspondente da sociedade. Essas mesmas circunstâncias que impediram o capitalismo de desenvolver-se e expandir-se, primeiramente no Oriente, também lhe ofereceram a força para resistir por muito tempo à substancial incursão do Ocidente e ou para tornar a incursão geográfica, econômica e político-militar do Ocidente e do capitalismo, além dos pontos isolados nas costas e, de certo, de partes estruturalmente diferentes do Sudeste da Ásia, algo muito custoso e não atrativo antes do final do século XVIII e do século XIX. 3. Sobre os estágios desiguais, os ciclos e as crises no processo de acumulação. Outro conjunto de questões refere-se à irregularidade temporal do processo de acumulação do capital e do desenvolvimento capitalista. Colocamos-nos novamente diante da questão de distinguir fases, estágios ou épocas no interior desse processo e do problema da transição de uns para outros. Além desses problemas, embora não independentes deles, permanece ainda aquele de observar e analisar as flutuações ou ciclos, breves, médios e longos, no processo de acumulação. Se, nos séculos que antecederam a Revolução Industrial, teve lugar uma acumulação prévia, chamada de primitiva, durante a pré-história do capital, de que modo o ponto de partida dessa história pré-capitalista, suas próprias fases de transição e sua transição para a acumulação capitalista relacionam-se com as flutuações ou ciclos que se podem observar nesse processo da chamada acumulação primitiva? De acordo com alguns estudiosos da história, é sugerido no capítulo 1 que deve ter existido uma longa oscilação para cima e para baixo, para não falar em onda, flutuação ou ciclo, que se manifestou na expansão ligada às cruzadas ocorrida no século XII e parte do século XIII, seguida por uma longa depressão no século XIV e parte do século XV, que trouxe nas suas pegadas, entre outras convulsões socioeconômicas e demográficas, a peste negra. Aparentemente, houve uma recuperação econômica em partes da Europa, iniciada em finais do século XV e prosseguindo ao longo da maior parte do século XVI, da qual fizeram parte, no mínimo, a descoberta, a conquista e a exploração da América. Essas hipóteses podem ser sustentadas? E em caso positivo, elas implicam que a chamada acumulação primitiva, de certo modo, já havia começado durante esses séculos? Se houve essas flutuações pré-capitalistas e mesmo pré-capitalistas, em que sentido estavam relacionadas com o processo, para não dizer com o ciclo da acumulação, numa época em que não existia ciclo capitalista industrial da acumulação do capital? Eram esses altos e baixos, flutuações totalmente acidentais,
reflexo das flutuações geradas apenas pelo clima e ou pela demografia, as quais não poderiam ser chamadas de ciclos, no sentido de que os germes do período de queda não estariam já contidos naquele da ascensão e menos ainda vice-versa? Na medida em que essas longas oscilações se refletiam nos preços, eram apenas, como Braudel e Spooner parecem argumentar na Cambridge Economic History, variações nos preços, com queda dos preços agrícolas e no fornecimento de moeda? Ou, como se sugere neste livro, eram mais que isso? E mais o que? Podemos identificar longas oscilações na produção ou nas taxas de crescimento da produção? Podemos, para aprofundar o problema, encontrar flutuações nos investimentos e até mesmo na rentabilidade que possam ser designados como ciclos, quando a queda é causada pela própria ascensão? Nesse caso, é possível sustentar, como sugerimos, que esses ciclos com altos e baixos eram ciclos no processo de acumulação ou na chamada acumulação primitiva do capital mercantil? As quedas, e em especial as crises, traziam consigo desajustamentos que permitiam e ou obrigavam o reajustamento na economia, incluindo as relações de produção, de modo que nos seja possível argumentar, como fazemos, que as crises econômicas, mesmo durante a pré-história do capital industrial, já desempenhavam um papel catártico essencial no desenvolvimento do processo de acumulação através de transformações das relações de produção e de troca? Em outras palavras, embora o ciclo da reprodução do capital industrial ainda não se houvesse desenvolvido, será legítimo argumentar, como estamos inclinados a fazê-lo, que o processo de acumulação começou já antes da Revolução Industrial? Nesse caso, como esse processo de acumulação se identifica ou difere do ciclo do capital industrial? O processo histórico da acumulação do capital e do desenvolvimento capitalista ocorreu em fases ou estágios. De certo, essas fases não têm uma existência independente do próprio processo, nem o processo existe sem suas fases. Do mesmo modo, o processo de acumulação e suas fases de desenvolvimento foram irregulares no tempo, na medida em que apresentaram ascensões expansivas e quedas contrativas, que são também partes integrantes do processo. Aparentemente, é possível distinguir, como tentamos fazê-lo, as chamadas oscilações econômicas de longo prazo. Mas o processo de acumulação é também marcado por flutuações e ciclos de curto e médio prazo. De certo, essas últimas são também partes integrantes das flutuações de longo prazo, assim como eventos cotidianos ou momentâneos são também aspectos integrantes daqueles e do processo histórico como um todo. Ou seja, a história ou cada um dos seus ciclos não tem uma existência reificada, situada à parte dos múltiplos eventos que a compõem, e os eventos e sua irregular ocorrência não têm lugar fora da história. Isso nos obriga a indagar quais os eventos, regularidades e padrões de desigualdade e quais os ciclos econômicos que desejamos selecionar para observação e estudo. Isso depende, naturalmente, de nossos objetivos. O investigador de breves períodos pode estar mais interessado nas flutuações a curto prazo do estoque de mercadorias. Durante os chamados ciclos de balanço, pode-se traçar balanços ascendentes e descendentes. Nos ciclos comerciais clássicos, Juglar, de 8 a 10 anos, o investimento acelera-se e desacelera-se, mas utilizando-se essencialmente as mesmas relações produtivas e tecnológicas. A construção varia nos ciclos de Kuznets, de 18 a 20 anos. As transformações e mudanças importantes no processo da acumulação de capital, naturalmente, incluem todos esses ciclos, mas parecem ser particularmente relacionadas com as inovações na tecnologia ou forças produtivas e com as modificações nas relações de produção ligadas às chamadas longas flutuações de 50 anos, associadas ao nome de Kondratiev. Embora isso não implique uma aceitação de sua teoria dos ciclos.
ou com elementos dessas e com a transformação do modo de produção de um estágio do desenvolvimento para outro. São essas últimas, e dentro delas, os períodos de crises econômicas, que recebem a atenção preferencial neste livro. Mas isso levanta a questão, por certo, de saber se essas flutuações de longo prazo efetivamente existem, já que sua simples existência tem sido posta em dúvida até mesmo para os tempos atuais, de saber se existiram e como puderam existir antes do advento do capitalismo industrial, e de como é possível determinar que duraram um século ou mais durante a pré-história do capital. Mais concretamente, em que sentido pode-se falar de uma depressão do século XVII? O capítulo 2 documenta que, no início e no final desse século, cessou a expansão que tivera lugar no século XVI. Comparando-se com a anterior expansão irregular, grande parte do século XVII testemunha, mais visivelmente, um declínio na produção de prata e no crescimento do fornecimento da moeda, longos períodos de deflação, grande diminuição no comércio transatlântico, menor ou mais lenta expansão do comércio com o Oriente e talvez produção mais baixa ou menores taxas de crescimento. Certamente, houve crises econômicas e políticas maiores, mais longas e mais severas. A área do Mediterrâneo, Portugal, Espanha, Itália e o Império Otomano, que havia estado em ascensão econômica no século XVI, sofreu então um declínio que, sob muitos aspectos, foi absoluto e permanece até hoje, e envolveu também o noroeste da Europa. Por que então o Mediterrâneo entrou em declínio? Algumas sugestões sobre as causas desse processo são apresentadas no capítulo 2, mas não vão muito longe. Será que as regiões do Mediterrâneo tornaram-se menos competitivas? Eram elas, na resposta a um declínio geral na demanda, quando menos nos bens comercializados internacionalmente, menos capazes de reduzir os custos de produção e de suportar as mudanças sociais nas relações de produção e ou as mudanças tecnológicas nas forças produtivas necessárias para continuar sendo competitivas? Nas cidades italianas, por exemplo, foi sugerido que a efetiva oposição das guildas impediu tais mudanças, o que as impediu na Espanha e em Portugal, onde o Estado era relativamente forte. Em Portugal, talvez, essa força relativa tenha sido anulada pelas concessões econômicas feitas à Grã-Bretanha, em troca de uma proteção política contra a Espanha. E nessa última, algumas das debilidades econômicas da Espanha e suas políticas econômicas antinacionais podem ser relacionadas, mas já em final do século XVI, à sua dinastia Habsburgo, em dívida permanente com os banqueiros estrangeiros a fim de financiar suas guerras europeias. Voltando à questão da competitividade internacional, os custos de produção, por exemplo, dos têxteis, eram mais elevados no sul que no norte da Europa. A inflação do século XVI foi mais severa no sul, que estava mais ligada às fontes da moeda, que no norte, aumentando os preços mais na primeira região que na segunda, além de encorajar exportações do norte para o sul. Mas, na medida em que a inflação era um importante instrumento no declínio dos salários, não teriam esses salários declinado mais e mais demoradamente no sul da Europa que no norte? O que causou a crescente diferenciação do norte da Europa também durante o século XVII? A Alemanha fora efetivamente posta fora da competição pela Guerra dos 30 anos. Mas essa guerra foi causa do declínio da Alemanha, ou como suspeitamos, foi antes um resultado desse declínio. A Holanda desfrutava de seu áureo século XVII, mas se baseava no comércio. A expansão holandesa no Oriente ocorrera às expensas de Portugal, ao invés de representar um crescimento líquido do comércio europeu, e em parte também às expensas da Grã-Bretanha e da Alemanha do Norte, e não durou além do século. Mas por que esse comércio, assim como o acabamento que a Holanda dava ao tecido grosseiro importado da Inglaterra,
não se traduziram em um desenvolvimento da produção que poderia ainda ter se beneficiado da capacidade produtiva e da experiência em têxteis que tinha a região flamenga e que hoje forma a Bélgica? Por que finalmente foi a Inglaterra, que no início do século não tinha condições de competitividade nem com a Holanda, o país que se tornou capaz no final do século de desafiar a França, que era muito maior, e de vencer efetivamente seu grande rival francês no século XVIII? O desenvolvimento das novas fábricas de pano através do sistema das encomendas foi um fator nesse processo, do mesmo modo que as revoluções burguesas correlatas de 1640 e 1688 e a decretação dos atos de navegação contra a Holanda. Ou seja, a manufatura britânica e o comércio ultramarino puderam contar cada vez mais com o apoio efetivo de um Estado crescentemente forte. Mas a França, do L'État c'est moi, de Luís XIV, também não tinha um Estado forte? Colbert não foi o arquétipo do mercantilismo ultramarino apoiado pelo Estado? Uma resposta é que, a despeito disso, Colbert representava apenas os interesses mercantis e manufatureiros relativamente fracos contra os interesses agrários, orientados para o continente, bem mais fortes, defendidos pelo ministro da guerra de Luís XIV. E se, na Inglaterra, os interesses mercantis e manufatureiros, e quais eram os conflitos de interesse entre eles, ganharam efetivamente poder sobre Cromwell após 1640? Então, por que se tornou necessária a Revolução Gloriosa Burguesa de 1688? Voltando à questão das longas oscilações cíclicas na produção de prata e ouro, nos preços, na produção e até mesmo no investimento em geral, terá sido o declínio na produção da prata e no crescimento do fornecimento de moeda a causa da depressão? Ou, ao contrário, tais processos podem ser vistos como consequências de um ciclo já existente de e superacumulação determinado de outro modo, mas ainda no interior do próprio processo de acumulação? E por que houve uma retomada igualmente irregular no século XVIII? Se havia um ciclo de investimento, como isso era possível? E em tal caso, como o processo da chamada acumulação primitiva se diferencia daquele da acumulação capitalista? Saltando sobre a primeira metade do século XVIII, tratada no capítulo 3 e em outras partes, devemos retornar a algumas questões fundamentais, colocadas pela análise, em particular no capítulo 5, do período de 1761 a 1763 a 1790 a 1793, como o de uma longa crise de depressão que arrastou consigo não apenas a América e a França, mas também a Revolução Industrial. Uma primeira questão, de certo, é a de saber se é possível estabelecer de modo satisfatório a existência de uma queda econômica. Queda a partir de que, durante essas 3 décadas, houve uma diminuição de ritmo na produção e também no investimento produtivo, ou pelo menos no comercial. Há provas de que houve um declínio, quando menos na rentabilidade da economia britânica relacionada com o mercado mundial. E também de que foram feitas tentativas de contrabalançar esse declínio através de medidas tais como o aumento no fornecimento de papel moeda pelo Banco da Inglaterra e o estabelecimento de bancos rurais. A produção de ouro caiu e, por volta do fim do século, a produção e o fornecimento de prata começaram novamente a crescer com rapidez. Uma de nossas hipóteses é que, em cada crise econômica importante, o processo de acumulação volta a depender significativa e criticamente de um grande aumento da superexploração e da chamada acumulação primitiva. Essa aparente tendência parece se refletir após 1760, na rápida aceleração do movimento de cercamento da Grã-Bretanha, descrito no Deserted Village, de Oliver Goldsmith, e na pilhagem de Bengala, após a Batalha de Plassey, em 1757, na Índia.
Ambos representam uma profunda intensificação da acumulação primitiva, mas o primeiro também gerou trabalho assalariado e o último não fez. Podemos dizer que essas e outras mudanças nas relações de produção e no montante de capital acumulado significam que a crise gerou um ajustamento no processo de acumulação de capital, que se seguiu a uma prévia superacumulação por outros meios? Se a acumulação prévia, ocorrida em meados do século e antes, saiu dos eixos e levou ao declínio das taxas de lucratividade, isso ocorreu apenas no terreno do capital mercantil? Ou, como suspeito, também o capital produtivo investido, por exemplo, nas lavouras intensivas de açúcar ultramarinas e na agricultura doméstica, bem como em certas linhas da manufatura na Europa, foi afetado por uma crise de rentabilidade? Não há dúvida de que as lavouras intensivas de açúcar de propriedade britânica no Caribe começaram seu declínio após 1763. Mas as de propriedade francesa, nessa época, mal iniciavam sua idade de ouro, somente vindo a cair no esquecimento por causa e depois da Revolução no Haiti, que talvez se tenha seguido a um período de superexploração desse país pela França, após ter ela perdido qualquer nova oportunidade na Índia, na América do Norte e na África, em consequência da Paz de Paris, assinada em 1763. Porém, mais uma vez, se esses eventos já representam flutuações cíclicas no investimento produtivo, de que modo essa pré-história do capital difere de sua história que começa com a Revolução Industrial? E quais foram as causas da Revolução Industrial? Sugerimos, no capítulo 5, que parte das causas da Revolução Industrial deve ser buscada nessa crise econômica pós-1761. Mas pode também ser objetado, e já o foi, que, ainda que todas as demais questões sobre esse período posterior a 1760 pudessem ser satisfatoriamente respondidas, uma transformação tão importante na história mundial como o foi a Revolução Industrial dificilmente poderia ser atribuída a uma suposta crise econômica de 30 anos. Talvez, mas nós apenas sugerimos que a crise acelerou e tornou definitiva uma transformação que já estava em processo no início do século XVIII, capítulo 6, ou mesmo antes. Além do mais, não somente nós, mas, como mostra o resumo da discussão apresentado por Hartwell, ninguém foi ainda capaz de oferecer uma explicação global ou globalmente satisfatória das causas da Revolução Industrial. 4. Sobre a permanente luta de classes durante a acumulação. Abre aspas. A história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido a história da luta de classes. Fecha aspas. Escreveram Marx e Engels no Manifesto Comunista. Todavia, apesar de numerosos estudos de vários de seus aspectos e a despeito da predominância da história política didática, uma real história das lutas de classes continua a ser uma das partes menos desenvolvidas da historiografia social e econômica marxista, para não falar das outras. Particularmente débil é a análise da formação e da luta das classes em relação ao processo da acumulação de capital como um todo. Essa debilidade reflete-se também de modo particularmente intenso neste livro e nas atuais observações introdutórias. Iremos aqui nos limitar a umas poucas e isoladas observações ou problemas sobre a acumulação do capital e a formação e composição das classes, assim como sobre os conflitos e as lutas de classes através do Estado, das guerras e dos conflitos ou revoluções ideológicos ou religiosos e políticos. O processo de acumulação irregular e desigual foi tanto causa como consequência de uma crescente diferenciação das forças produtivas e das relações de produção. E tal diferenciação, por sua vez, foi causa e consequência de uma diversidade na composição e nos interesses das classes. Por exemplo, como é discutido no capítulo 1, as variações relativamente menores nas circunstâncias produtivas e sociais entre a Europa ocidental e oriental na última Idade Média permitiram, todavia, ou na expansão econômica do século XVI,
resultaram em um declínio da servidão e um desenvolvimento de certas manufaturas em algumas partes do Ocidente, enquanto geraram ou reforçaram uma classe de latifundiários no Oriente, cujos interesses se opunham a um desenvolvimento do tipo ocidental, orientando-se, ao contrário, no sentido da exportação de matérias-primas para o Ocidente. Na ausência de uma oposição urbana eficiente, essa classe teve êxito em forçar o campesinato a uma segunda servidão, com o objetivo de produzir tais matérias-primas. Também no Novo Mundo, e através do comércio de escravos na África, o posto da organização local da produção na divisão internacional do trabalho gerou o desenvolvimento de uma poderosa classe de empresários produtivos e comerciais e de funcionários militares ou políticos. A distinção entre eles era frequentemente difícil, cujos interesses econômicos ligavam-se à produção para a Europa e ao comércio com esse continente, às expensas das massas da população local e através da negação do desenvolvimento ou subdesenvolvimento autônomo dessas regiões, como ocorreu na Ásia e em outras partes da África. Menos claro é como e por que esses interesses metropolitanos e locais tiveram tanto êxito em impor a si próprios e a sua ordem econômica, social e política, a despeito da frequente ou mesmo constante oposição passiva, ativa e violenta dos setores explorados e oprimidos da população, cuja oposição, com raras exceções, foi amplamente ignorada pelos grupos dirigentes que têm escrito a história. Na própria Europa, esse processo de diferenciação e geração de interesses conflitantes esteve também, naturalmente, longe de ser uniforme e contribuiu para a sua agitada história de conflitos internos e externos. Como Marx observou, a força e a violência foram durante todo o tempo parteiras desse processo. E boa parte dessa força e dessa violência foi organizada e institucionalizada pelo Estado, cuja principal raison d'être foi e continua sendo essa função e o apoio correlato dado a uma classe ou setor social às expensas de outra. Embora talvez ainda insuficientemente estudada, a importância do Estado no sistema colonial, tanto na metrópole quanto na colônia, bem como no sistema mercantil correlato e nas guerras comerciais, é imediatamente evidente. Mas como o próprio Smith enfatizou, embora nem todos aqueles que o reconhecem como pai de sua disciplina façam o mesmo, e Marx voltou a reiterar, a emergência e a ação do Estado desempenharam um papel igualmente essencial no desenvolvimento do capitalismo doméstico ou nacional. Seja forçando a separação entre os produtores e seus meios de produção e fornecendo uma força de trabalho capaz de produzir mais-valia, para não dizer mais-valia extraordinária, seja através do estabelecimento de leis e de medidas que permitiram ou facilitaram a realização da mais-valia pelo capital. O desenvolvimento do Estado, e em particular do Estado absolutista no século XVII, só veio a ocorrer, como sugere Wallerstein, depois do fracasso das tentativas de construir um império, especialmente por parte dos Habsburgos. Mas, na medida em que isso se verificou, também é possível sugerir, embora Wallerstein diga que é inerentemente impossível, que o próprio fracasso do império tenha, em parte, sido imediatamente ocasionado pelo fim da expansão econômica. Igualmente, pode-se sugerir que a emergência do Estado forte, com uma soberania nacional mais limitada, foi uma resultante da depressão econômica no século XVII e na França, já em parte do século XVI. Depressão essa que impôs um estreitamento econômico e exacerbou os conflitos econômicos, sociais e políticos no interior das regiões vizinhas e dos grupos socioeconômicos, ao mesmo tempo que os fazia rivais de oportunidades mais limitadas do que aquelas que se verificavam em outras nações em formação. Luís XIV e Colbert, por um lado, e Cromwell e o Long Parliament, por outro, foram resultados da depressão do século XVII.
Embora não fossem as únicas soluções possíveis, as políticas nacionalistas de seus estados foram a resposta a uma época de dificuldades econômicas, de compromisso e arbitragem entre grupos de interesses econômicos conflitantes e da conversão dos interesses do conquistador em política estatal e nacional. Isso evidenciou-se ainda mais claramente nas alianças internacionais. Embora motivadas mais intensamente pelo comércio e nas guerras anglo-holandesas, anglo-francesa e hispânica dos séculos XVII e XVIII, entre tais guerras, distinguimos, nos capítulos 2 e 3, entre guerras ofensivas ou campanhas militares e diplomacia internacional durante ou imediatamente após os períodos de ascensão econômica, por um lado, e por outro, guerras defensivas durante as épocas de queda econômica ou de depressão. O lugar das guerras religiosas e daquelas de sucessão dinástica, bem como de todas as guerras no processo mundial da acumulação capitalista, necessita ainda, naturalmente, de um estudo bem mais amplo. A relação dos conflitos ideológicos e religiosos com o processo de acumulação do capital e também com sua incidência desigual e com sua irregularidade temporal, requer igualmente um estudo mais sistemático. De certo, no contexto do materialismo histórico, o argumento de Tawney em Religion and the Rise of Capitalism, de que a ascensão do capitalismo criou o contexto da religião, é mais convincente que aquele de Weber em Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, segundo o qual é a primeira que gera o segundo. Assim, se os judeus e os protestantes estiveram associados na Europa com a expansão econômica, embora não por causa de suas éticas, a expulsão deles aqui, daqui e dali, assim como a contra-reforma numa ou noutra região, parece estar imediatamente relacionada com a contração econômica e ou com a renovação do domínio dos interesses agrários. Para uma argumentação a respeito, ver Wallerstein. O fato de que a rebelião e a revolução estivessem relacionadas com alterações na composição de classe decorrentes das mudanças nas forças produtivas e nas relações de produção é algo amplamente documentado, mas não analisado de modo suficientemente sistemático no contexto do processo de acumulação como um todo. As revoluções inglesa, americana e francesa dos séculos 17 e 18, ver capítulos 2 e 5, para não mencionar outras revoluções mais tardias ou contemporâneas, e as contra-revoluções estão ligadas a tais crises econômicas e políticas. Observar e argumentar que esses eventos políticos, ideológicos, superestruturais, não são arbitrária ou simplesmente autodeterminados, mas foram durante séculos determinados parcialmente pela incidência desigual e pela temporalidade irregular do processo de acumulação do capital. E isso, além do mais, não apenas em escala local ou nacional, mas em escala mundial. Não significa negar, por certo, que elas também exerceram em ação de retorno influências qualitativamente cruciais e de amplo alcance sobre esse processo de acumulação e sua infraestrutura. Ao contrário, embora nossa análise seja particularmente inadequada nesse ponto, a argumentação orienta-se no sentido de afirmar que os movimentos políticos e ideológicos, assim como os culturais e científicos, são decisivos para o processo econômico. Uma de nossas hipóteses a esse respeito, apresentada nos capítulos 2 e 6, é que a incidência das grandes invenções técnicas e científicas, bem como da revolução filosófica e artística, coincide com a crise econômica e, portanto, política, ao mesmo tempo em que a gera ou acelera. Talvez o progresso científico cumulativo e o avanço cultural sejam alimentados por e realizados durante os períodos de expansão econômica
para cuja continuidade eles também ajudam a contribuir. Mas nossa hipótese é que as revoluções kuhnianas nos paradigmas científicos, filosóficos ou culturais surgem direta ou indiretamente das crises econômicas, nas quais a necessidade é a mãe da invenção. Nos capítulos 2 e 6, sugerimos que a revolução científica do século XVII, ligada a Galileu, Leibniz, Descartes e outros, assim como a posterior revolução tecnológica do século XVIII, associada a Watt, Arkwright, Ellis, etc., são, em parte, tentativas geradas pelas crises econômicas no sentido de reduzir os custos de produção e de expandir as fronteiras econômicas em épocas de limitação econômica para as mesmas. Embora existam provas de que o Estado e outras instituições patrocinaram e financiaram a pesquisa tecnológica, assim como o estabelecimento de sociedades científicas e institutos. Em ligação com a crise do século XVII, o fato de que muitos dos principais avanços científicos e tecnológicos ocorridos nessa época e posteriormente tenham provindo de investigadores isolados e desligados das instituições, parece tornar ainda mais plausível a nossa hipótese. São eles, e precisamente porque estão marginalizados, que mais de perto sofrem o influxo da agitação dos tempos. Nossa hipótese é que a crise econômica também se torna indiretamente efetiva através da crise política que engendra. E esse efeito é particularmente forte naqueles indivíduos solitários ou rebeldes que sugerem os avanços revolucionários na filosofia e nas artes, bem como nas ciências. A maior parte do Renascimento coincidiu com a crise ou as crises dos séculos XIV e XV. E muitas de suas mais importantes figuras eram politicamente condicionadas por elas. Embora a auto-renascença na Itália tenha coincidido com o que já foi aparentemente um período de depressão econômica. Mas muitas das principais figuras da renovação filosófica e artística do século XVII e posteriormente do Iluminismo no século XVIII trabalharam e obtiveram aceitação em épocas de crise econômica e política. Do mesmo modo, pode-se dizer que as revoluções filosóficas e culturais do século XIX e XX ocorreram durante ou foram geradas por períodos particularmente marcados por crises políticas e econômicas e através da mediação de espíritos particularmente abalados por tais crises. Naturalmente, em ação de retorno, a obra desses pensadores e artistas teve uma ampla influência no curso da história humana e, por conseguinte, no processo da acumulação de capital. Em certa medida, até mesmo as interpretações revolucionárias e os escritos de história, portanto, tiveram e podem ter alguma influência no curso da própria história.